pensando, e pensando tanto que eu falei, por que não pensar e falar ao mesmo tempo e fazer um devaneios no canal, tirar a poeira deste armário, não é mesmo? Eu sei que vocês estão sentindo falta de mim aí do outro lado, muita gente me perguntando sobre o looks da semana. Mas hoje eu vim devanear um pouco com vocês, cheguei em casa aqui, tava com meia hora, 40 minutos de folga, pensando muito, falei, quer saber? Vou compartilhar esse pensamento. Antes de falar um pouco sobre o devaneios de hoje, que vai ser sobre essa história de dedicar muita energia a uma coisa só na nossa vida, e o tanto que isso pode ser meio que não lógico, prejudicial. Não quero usar a palavra errada, mas eu acho que é bem isso. Antes de falar um pouco disso, eu queria só dar uma satisfação, porque tem muita gente me perguntando sobre Martinha, cadê o canal? Abandonou? Cadê o looks da semana? Cadê os garimpos? Principalmente o looks da semana, muita gente pergunta. E é claro que eu me sinto um pouco pressionada com isso, mas eu fico feliz também se eu parar pra pensar que isso significa que vocês se importam com o meu conteúdo, que gostavam do que eu produzi aqui e que sentem falta, isso é muito legal. Mas não tem como, gente, e vocês são testemunhas disso, não tem como eu me transformar tanto em um período de quase um ano, como tem sido nesses últimos meses, e continuar sendo a mesma pessoa que produz conteúdo. A verdade é que eu não sei, não tenho resposta, mas não sei mais quanto o looks da semana, garimpos e tantos looks como uma peça fazem mais parte da minha vida. Não tô dizendo que eu não vou voltar a fazer aqui no canal, estou sendo muito sincera em dizer que no momento eu não sinto desejo de produzir esse tipo de conteúdo. E eu acho que essa é uma crise de criatividade, de produção, de trabalho que criadores de conteúdo na internet têm, porque a gente produz conforme a nossa vida, o que é verdade pra gente. Então, dando uma satisfação, eu tô aqui quietinha no meu canto, tentando solucionar esse lugar chamado YouTube. Eu não quero deixar de aparecer aqui, eu gosto muito de falar, gente. Gosto muito de me comunicar, eu gosto muito de fazer vídeos, mas eu preciso pensar um novo jeito disso acontecer. Que por enquanto não é mais com looks da semana e garimpos. Os looks eu continuo compartilhando lá no Instagram, se você quiser ver. Por hora, o que eu tenho pra oferecer é um pouco do que tá se passando aqui, ó, dentro dessa cabecinha de meu Deus, com devaneios. E hoje, como eu falei no início do vídeo, eu vim conversar com vocês sobre essa história da gente, às vezes, se perder da vida, dedicando muita energia, ou toda a energia que a gente tem, em uma coisa só na nossa vida. E o tanto que perceber que, às vezes, eu estava fazendo isso, tem me feito refletir sobre a vida. Vamos lá, devanear. Seguinte, eu não sei exatamente quando foi que me veio esse insight. Já deve ter uns 2 meses isso. Mas eu me dei conta de que eu tava muito dedicada a uma parte só da minha vida, que era a parte de estar solteira. Não sei se muitos de vocês sabem, aí do outro lado, já deve ter falado, enfim, quem me acompanha há mais tempo, mas é bom recapitular. Eu namorei muito tempo na minha vida e pela primeira vez, aos 31 anos, eu estou quase há 1 ano solteira. Algo muito inédito, cheio de medos, de novidades, mas cheio de muitas alegrias. E depois que eu passei aquele tempo meio que me situando em estar solteira, eu comecei a curtir muito estar solteira. E é mara, tá? É muito legal, é muito divertido. A parte da solteirice mesmo, sair pra festa, conhecer gente nova, conhecer amigos novos, ter amigos que numa festa se tornam seu amigo de infância, é muito legal. Só que eu comecei a perceber que eu tava transformando minha vida toda nisso. E não é que eu não ame Marcinha, meu alter ego festeiro. Ela vai continuar existindo, ela é muito maravilhosa. A parte de mim que jamais será esquecida novamente. Mas eu não sou só isso. E aí, eu estava pensando esses dias, olha só o que me aconteceu. Eu estava na piscina aqui do prédio com uma amiga minha. E onde eu moro hoje, dá pra ver da piscina o prédio que eu morava antes com meu ex-namorado. E aí, lá pras tantas na conversa, eu falei, olha ali o apartamento que eu morava antes. Ela, dá pra ver daqui. Eu falei, dá. E aí, saiu a seguinte frase da minha boca que eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha falado, eu nunca tinha refletido. Apenas saiu. Eu falei assim, você sabe que meu sonho é voltar a morar num apartamento como aquele, me bancando sozinha? E aqui eu vou explicar por que eu falei isso. No apartamento que eu morava era o dobro do tamanho desse, e eu dividia as contas com meu, então, namorado. E hoje, pagando tudo sozinha, eu vim pra um apartamento menor. Óbvio que me faz muito feliz, mas é menor. E aí eu me vi pela primeira vez sonhando de novo. E eu fiquei com aquilo guardado. Na hora que eu falei, eu mesmo estranhei, depois fiquei refletindo e falei disso na terapia. Falei, meu Deus, eu passei os últimos meses tão dedicada a sobreviver que eu já tinha me esquecido da minha vida. Como é isso? Eu lembrei de outro episódio muito antes, acho que foi logo depois do carnaval, ali em março, abril, que meu pai falou assim, e aí filha, agora que o ano vai começar de verdade, quais são suas metas esse ano? Eu acho que ele estava acostumado a me ver ter metas demais. Eu sempre tive uma... Eu sempre não, mas há muito tempo que eu já faço uma página na minha agenda, no meu planner,
com todas as minhas metas pessoais, as minhas metas de trabalho, as minhas metas na minha saúde, na minha relação com o meu corpo e tudo. E aí eu acho que acostumado com isso, ele me perguntou, e aí filha, quais são suas metas esse ano? E eu falei, nenhuma, pai, esse ano eu só quero sobreviver. E fez muito sentido pra mim eu dizer aquilo. Eu passei por muita mudança, muita descoberta, muita coisa ao mesmo tempo. E fazia muito sentido que em 2019 eu quisesse apenas existir. E a bem da verdade, eu fiz isso. Até que chegou um mês, 2 meses atrás, e eu falei, cara, tá, já existi. Acho que já posso sair desse capítulo da minha vida, tirar os ovos dessa única cesta e colocar em outras. Porque eu já tava esquecendo de partes de mim que são muito importantes. Como metas, sonhos, vontades, eu já não sabia mais o que eu queria. Se alguém me perguntasse, Martinha, qual é a sua meta assim, de vida daqui a uns 5 anos? Como é que você se imagina? Eu tava ocupada demais em existir agora, o que é muito bom, mas que por muito tempo acho que não faz muito sentido, e é sobre isso que eu queria conversar no Devaneios. Eu sempre acho que, no meio do Devaneios, eu sempre acho que eu devia estar fazendo um roteiro pra fazer um pouco mais de sentido. Mas eu sei que se eu fizesse roteiro não ia ter muita graça, e a ideia é que esses vídeos de Devaneios não tenham muito início, meio e fim, e sejam apenas um bate-papo. Conversa de boteco. Sim, o boteco. E aí é o seguinte, eu tava pensando sobre isso. Sobre, cara, às vezes a gente coloca todos os nossos ovinhos numa cesta. Seja, nesse caso eu tô usando a minha solteirice como ponto de reflexão, mas às vezes a gente faz isso no nosso relacionamento, né? Se vê muito dedicada e muito obcecada com aquilo, e o que o cara faz muda o nosso humor, e se ele tá legal, a gente tá legal, se ele tá triste, a gente tá muito triste, muito preocupado e não se concentra mais no trabalho, e chega em casa, a gente só fica obcecada com aquela briga que nunca se resolveu e não sei o que, nananã. Às vezes a gente faz isso com o trabalho, só pensa em trabalho, vive pra trabalho, e chega em casa, pensa em trabalho, e se frustra porque não sai as coisas do jeito que a gente queria, porque é muita energia dedicada, e o resultado não vem, e nananã, e tudo bem, deu tudo certo, mas qual é o próximo, qual é a minha próxima meta dentro do trabalho. Às vezes a gente faz isso com os nossos filhos, né? Eu não tenho filho, mas imagino como filha que isso às vezes aconteça, porque eu já ouvi também alguns relatos, e aí a gente, enquanto mãe, pai, enfim, pensa só na criança, no que ela quer, no que ela precisa, na rotina dela, tarará, 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 o que deve fazer muito sentido durante um período, mas existe um indivíduo nessa vida, sabe? Nossa vida não são nossos problemas, e olha que, tipo assim, eu sei que a vida não tá fácil, especialmente no nosso país, a coisa não tá boa pra muita gente. Eu sei que eu não faço parte de muitos desses lugares em que viver é ainda mais difícil do que pra mim. Mas assim, eu só quero dizer que eu sei que a vida em si, ela não tá fácil. Mas dentro do nosso universo particular, às vezes a gente dedica tanta energia pra uma coisa só que esquece que a vida é feita de outras partes, que a gente é feito de outras partes. E que tá tudo bem se dedicar a um relacionamento ou a solteirice e todas as alegrias que ambas as coisas podem trazer pra gente. Mas e as nossas metas pessoais? E a nossa relação com nós mesmos? E eu digo isso no caminho inverso também. Às vezes a gente fica tão obcecado em se entender, em refletir sobre a vida e encontrar significados profundos que a gente esquece de viver os amigos, que a gente esquece de viver o trabalho, que a gente esquece enfim, cuidar da saúde, não é? Às vezes a gente fica muito obcecado com uma coisa só e normalmente a coisa entorta de vez quando essa coisa que a gente se dedica começa a dar errado. Um relacionamento, ou as paqueras da solteirice, ou o trabalho, ou os filhos e tudo mais que eu tenho dito. A gente fica tão obcecado com uma coisa só que a gente esquece de aliviar a tensão em outras coisas, dar menos importância. Porque quando a gente se dedica demais a uma coisa só, essa coisa assume uma importância tão grande na nossa vida que muito provavelmente ela assume uma importância que ela não tem, um peso que ela não tem, um significado que não tem. E era sobre isso que eu vim pensando essa semana, muito a propósito da solteirice. E sabe, é porque assim, eu nunca fiquei solteira, né? Então lá no início do ano, eu tava muito assim, tipo, ai, o que é que tem? Cadê o direct? Que as pessoas disseram isso, né? Porque a pessoa ficou namorando basicamente 10 anos, e aí todo mundo falou, você vai ver, a paquera acontece no direct, não sei o que, e você lá, cadê os directs? Não tinha direct, né? Não nessa profusão que as pessoas me prometeram ou que eu quis acreditar conforme eu achava que elas tinham me prometido. E depois você fica, o paquera, e conversando com amigas, eu vejo que elas passam pela mesma coisa. Tudo bem a gente ficar preocupada se o paquerinha mandou ou não mandou mensagem, se eles
quer ou não quer sair com a gente de novo, e se a gente quer sair com ele de novo, e se encontrou no show, e se ficou com outro, não ficou, tudo bem, é legal, é divertido, é massa, é história pra contar, é aprendizado. Mas a vida não é só isso, sabe? E aí quando eu tava ali na piscina olhando pra aquele apartamento e me dei conta de que eu tava sonhando de novo, eu falei, eu posso estar passando por um momento muito louco da minha vida, novo, incrível, intenso, e ao mesmo tempo preservar em mim outras coisas, sabe? Eu não preciso ficar me preocupando apenas em me reconstruir depois de uma separação. Eu não preciso apenas ficar me preocupando em estar solteira e curtir tudo que eu tenho para curtir estando solteira. Eu posso fazer tudo isso, mas eu posso me dedicar ao meu trabalho, pensar aqui o que é que eu vou fazer, deixar armário de madame, sabe? Eu posso pensar na minha relação comigo mesma, tantas coisas, tantos erros repetidos, tantas zonas de conforto que não são conforto e que eu continuo querendo dizer que é, só porque é o único lugar que eu conheço, tantos livros pra ler. Esse ano tô uma falência de leitura, né? Li um. Cara, tem tanta coisa acontecendo na vida aí fora. Vou concluir esse devaneio, assim, concluir, né? Não tem fim. Mas vou encerrar este vídeo dizendo que tem muita coisa aí fora e às vezes a gente se consome demais com um problema só e acaba dando tamanho demais a ele. E eu queria saber se aí do outro lado vocês já se pegaram nesse tipo de circunstâncias, se vocês entenderam de alguma forma o que eu tô falando. Como eu disse, no meio do devaneio eu sempre acho que eu devia ter feito roteiro, mas se eu fizer roteiro perde um pouco a graça. A ideia é que a gente converse mesmo, sem início, sem meio, sem fim. E eu quero saber aí do outro lado se vocês ainda existem. Mandem sinal de fumaça, eu tô aqui mandando meu sinalzinho de fumaça, tentando me organizar para me entender de novo e entender o que eu posso trazer com alegria e com verdade para vocês. Mas até lá vamos conversar sobre essa história de se dedicar demais a uma coisa só, tá bom? A vida não é feita de uma coisa só. Beijo, madame.